Olá, nono ano. A prof está aqui para corrigir a parte do em casa da aplicações do Teorema de Pitágoras da apostila 2, tá bom? Então, começa na página 369 e vai até a 372. Bastante atenção na correção aí, porque é conteúdo de prova. E esses exercícios do em casa, eles são muito interessantes, tá bom? Então, bastante atenção nessa correção aqui agora. Vamos lá? Número 1. Calcule a medida da altura de um triângulo equilátero cujos lados medem 10 centímetros, 3 metros, raiz de 3 centímetros, 12 raiz de 2 centímetros e 2 raiz de 6 sobre 3. Primeiro, eu vou lembrar da fórmula, aquela que a prof pediu para vocês marcarem hashtag prova, lembra? Eu pedi que vocês marcassem alguns hashtag prova na apostila, especificando algumas fórmulas que nós chegamos com cálculos nelas. Então, lembrando o cálculo da altura de um triângulo qualquer, é L raiz de 3 sobre 2. Então, primeira fórmula, L raiz de 3 sobre 2. O L é o lado do nosso triângulo. Então, como ele disse na letra A que o lado vale 10, vou somente substituir. Então, 10 raiz de 3 sobre 2 é 5 raiz de 3. Substituindo. Letra B vale 3 o meu lado, então 3 raiz de 3 sobre 2. Quem colocou 1,5 raiz de 3 também está correto, tá? Mas se quiser colocar em forma de fração, pode deixar. Letra 6, raiz de 3. Então, letra 6, desculpa. Raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes a raiz de 3 é o próprio 3. Então, 3 sobre 2 ou 1,5 também. Letra D, 12 raiz de 2. Então, substituindo, 12 raiz de 2 vezes a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 3, raiz de 6. 12 dividido por 2, 6. Então, a altura 6 raiz de 6. Letra E, ela é um pouquinho mais complicada, então bastante atenção. A altura é L raiz de 3 sobre 2. No lugar do L, eu substituí por 2 raiz de 6 sobre 3. E agora eu tenho multiplicação entre frações. Prof, por que entre frações? Porque se eu não tenho nada embaixo do meu raiz de 3, eu tenho 1. Então, numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes a raiz de 3, a raiz de 6 vezes a raiz de 3. Observe o que a prof fez para facilitar já os nossos cálculos. Eu sei que aqui daria a raiz de 18. Só que a raiz de 18 eu teria que fazer o que com ela? Fatorar. Para a gente poder simplificar a nossa razão, deixar na forma fatorada. Então, já coloquei ela na forma fatorada aqui. O que eu fiz com o 6? Transformei ela em multiplicação de números primos, 2 vezes 3, e repeti esse 3 aqui. Então, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 daria o 18 da mesma maneira. Então, já coloquei dessa maneira dentro da minha raiz. Nós sabemos que quando nós temos um número com um expoente com o mesmo índice da raiz, ele pode sair da nossa raiz. Então, esse 3 vezes 3, ele vai me dar 3 ao quadrado. Então, onde ele vai sair da raiz? Então, olha aqui onde ele está. 2 vezes o 3 que saiu de dentro da raiz. E esse 2 é o que ficou lá, que é o que estava sozinho, sem parzinho. Sobre 3, que é o que eu vim aqui do meu lado, esse 3, e sobre 2, que é a minha fórmula. Prestem bastante atenção. 3 dividido por 3, 1. Ficaria 2 raiz de 2 sobre 2. Esse 3 sumiu. 2 dividido por 2, 1 também. Então, sobraria somente quem? A raiz de 2. Ok? Número 2. As alturas de um triângulo equilátero têm comprimento de 8 raiz de 3. Agora, ele me deu a altura, ele não me deu o lado, mas ele pede para nós calcularmos o lado desse triângulo. Então, eu vou substituir novamente na nossa fórmula, só que no lugar da altura, olha o que eu coloquei, 8 raiz de 3, igual a L raiz de 3 sobre 2. O 2 está dividindo, eu jogo multiplicando, então ficaria 16 raiz de 3 igual a L raiz de 3. Esse raiz de 3, ele passaria dividindo. Se ele vai passar dividindo, ó, posso eliminar essa raiz de 3 com a raiz de 3, que vai me dar 1. Logo, o lado é somente o 16, que era o 2 vezes o 8. Na letra B, a área do triângulo. Também nós temos a fórmula, tá bom? A fórmula da área do nosso triângulo ou de qualquer triângulo equilátero, que nós descobrimos também, que a prof pediu um hashtag prova nessa fórmula.
é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, lembrando dessa fórmula, onde o L é o nosso lado. Nesse caso, o lado nós descobrimos que é 16. Então, 16 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 16 ao quadrado, 256. 256 dividido por 4, 64. Raiz de 3 é a área do nosso triângulo equilátero. Número 3. Observe o sistema de coordenadas cartesianas a seguir, no qual está desenhado um triângulo equilátero, todos os lados iguais. As coordenadas de dois vértices desses triângulos são -1, 0 e 3 e 0. Então, tá aqui essa coordenada, ó. Como o nosso y vale 0, significa que meus pontos estão sobre o eixo x. Então, este é o nosso -1 e 0 e este é o nosso 3 e 0. Com essas coordenadas, eu consigo determinar a medida do lado do meu triângulo. Por quê? Porque eu sei que aqui a minha origem é 0. Então, daqui até aqui, eu andei 3 unidades, já que esse daqui é 3,0. Daqui até aqui, eu andei 1 unidade. Ah, prof, mas é -1. Mas nós estamos falando de distância positiva. Então, eu caminhei aqui 1 unidade. Então, 1 unidade de cá com mais 3 unidades daqui, quer dizer que este lado do meu triângulo tem 4 unidades. Como é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Agora, vamos para o segundo passo. É descobrir agora o nosso terceiro vértice. Para descobrirmos o nosso terceiro vértice, vamos lembrar das propriedades do nosso triângulo. A altura ela é encontrada onde? Em um vértice e vai até o lado oposto, formando 90 graus, e no ponto médio desse lado, no triângulo equilátero. Então, ela forma o ângulo de 90 e ela encontra no ponto médio. O ponto médio é a metade do nosso lado. Então, como eu sei que o ponto médio é a metade e esse lado tem 4 unidades, então de um lado vai ter 2 unidades e do outro 2 unidades. Então, se daqui até aqui eu já andei 1 unidade, então eu vou andar mais 1 unidade. Então, significa que o x dessa coordenada vale 1. Primeira informação. Por conta do ponto médio, eu já tirei essa informação, ok? Vale 1. Porque 4, a metade de 4 é 2. 2 de um lado, 2 do outro. Andei 1, mais o 1. Então, quer dizer que aqui vai ser 1 para x. Agora, para y, o y é o quê? É o tanto que nós andamos para cima, neste caso. Então, o y vai ser a nossa altura do triângulo, já que o lado dele está sobre o eixo x. Então, vai começar no 0 e eu vou calcular a altura. A altura é o nosso L raiz de 3 sobre 2, substituindo o lado que nós descobrimos, 4 raiz de 3 sobre 2. Logo, a altura encontramos 2 raiz de 3. Então, quer dizer que as minhas coordenadas são 1 e 2 raiz de 3. Lembrando que 2 raiz de 3, porque a altura do meu triângulo é onde está o meu eixo y, beleza? Número 5. Lembrando que a número 4 não tinha necessidade de fazer, que nós já fizemos ela no início do capítulo desenhando dentro do cubo. O número 5 ele diz: no cubo da figura ao lado, cujas arestas medem 8 raiz de 2, foram destacados alguns segmentos. Determine o comprimento do segmento desenhado em azul, vermelho, verde e amarelo. Primeiro vamos identificar o que é uma diagonal do cubo e o que é uma diagonal da face. O nosso vermelho e o nosso verde são as diagonais do cubo, ó. Eles saem de vértices de faces opostas. Então, ele é a diagonal do meu cubo, tanto vermelho quanto verde. O meu amarelo e o meu azul, eles saem de vértices localizados na mesma face. Então, é diagonal da face. A diagonal do cubo, nós descobrimos que podemos calcular através de aresta raiz de 3. Diagonal do cubo, aresta raiz de 3. E a diagonal da face é o lado raiz de 3. Nesse caso, o lado é a nossa própria aresta, porque as faces do meu cubo são formadas por quadrados e os lados do nosso quadrado são as nossas arestas. Então, primeiro, o nosso azul, como é a diagonal da face, L raiz de 2. O nosso L é a nossa aresta, 8 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, 2.
2 vezes 8, 16. Lembra que nós falamos que o azul e o amarelo eram as minhas diagonais das faces? Então, quer dizer que o amarelo também vale 16, porque as faces de um cubo são todas iguais, são quadradas. O vermelho é a nossa diagonal do cubo, aresta raiz de 3. Então, substituindo, 8 raiz de 2, que é a minha aresta, raiz de 3 dá a fórmula, raiz de 2 vezes a raiz de 3, raiz de 6, logo 8 raiz de 6. O verde também é a diagonal do cubo, é a mesma coisa, então também chegamos a 8 raiz de 6. E o amarelo, como nós já tínhamos dito, é o mesmo que o azul, a diagonal da face, também é 16. Próximo, número 6. Uma diagonal do cubo PQRSTUVW mede 7 raiz de 3. Quanto mede cada aresta desse cubo? Se nós sabemos que a fórmula da diagonal é aresta raiz de 3, basta substituir. Fica mais simples, ó. Se a diagonal é aresta raiz de 3 e a diagonal vale 7 raiz de 3, então a prof substituiu. 7 raiz de 3 igual a aresta raiz de 3. Esse raiz de 3 passaria dividindo, então, ó, posso eliminar essa raiz de 3 com a raiz de 3. Logo, a minha aresta vale 7 centímetros. Já descobrimos a minha aresta. Na letra B, ele pede assim. O ponto M, ele pertence à aresta SW. É essa aresta aqui, ó, ponto M. Lembrando que a aresta vale 7 centímetros. E ele disse que esse ponto dista 6 centímetros do vértice W. Então, se eu sei que esse ponto até o vértice W tem 6 centímetros, então esse meu MS vale 1 centímetro, já que toda essa minha aresta vale 7. Então, se aqui vale 6, 7 menos o 6, o MS vai valer 1. Mas ele me pergunta na letra B qual é a distância entre os pontos Q e M. Então, eu vou formar o nosso triângulo equilátero. Olha lá, preste atenção. Formando o nosso triângulo equilátero, eu vou ter, primeiro, que descobrir o nosso SQ, que nós não sabemos. Mas o que ele é? A diagonal da face. Como ele é a diagonal da face? L raiz de 2. E quem é o lado dessa face? Nosso 7. Então, 7 raiz de 2 é esse valor do nosso SQ. Ok até aí? Agora vamos para a outra parte. A outra parte eu tenho que o MQ é nossa hipotenusa. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras agora. Se o MQ é o que eu quero descobrir, aplicando o nosso teorema, eu tenho MQ ao quadrado igual a 1 ao quadrado, que nós tínhamos dito, lembra do nosso MS? Se tudo vale 7 e esse pedacinho vale 6, aqui vai valer 1. Então, 1 ao quadrado. Esse nosso SQ, que é o nosso outro cateto, nós descobrimos aqui pela diagonal da face, 7 raiz de 2 ao quadrado. Então, MQ ao quadrado igual 1 ao quadrado é o próprio 1. Toda vez que elevar esse tipo de situação, lembra que a prof já disse que é 1 por si. Então, 7 ao quadrado, 49. Raiz de 2 ao quadrado, próprio 2. 49 vezes 2, 98. 98 mais 1, 99. Raiz de 99, fatora ela, encontro 3 raiz de 11. Não se esqueçam da fatoração. Letra C. Calcule o volume e a área da superfície do cubo. O volume do nosso cubo, nós já sabemos que é aresta ao cubo. Então, nosso volume, aresta ao cubo. Logo, a nossa aresta descobrimos desde a letra A, 7 ao cubo. 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, 343. Então, bastante atenção. Agora, a área do nosso cubo. Eu sei que o nosso cubo é formado por 6 faces quadradas. E nós sabemos que a área de um quadrado é lado ao quadrado. No nosso caso, nós estamos usando a aresta. Então, como eu tenho 6 faces quadradas, 6 vezes o A ao quadrado. O nosso A, que é a nossa aresta, vale 7. 7 ao quadrado, 49. 49 vezes 6, 294 centímetros quadrados. É a nossa área do cubo. Número 7. Márcia está limpando o seu aquário, que tem formato de paralelepípedo. E as dimensões indicadas na figura, quando o cabo da
da rede escorregou de sua mão. O cabo que se separou da rede ficou apoiado em um dos vértices no ponto médio, informação importante, no ponto médio de uma das arestas do aquário. Então, ó, nosso cabo é esse aqui que a prof passou de vermelho para ficar melhor identificado. Ele disse que ele está apoiado em um vértice e no ponto médio de uma das suas arestas, né, do aquário. Então, se eu já sei que toda essa aresta vale 40 centímetros, então esse espaço aqui vale 20 centímetros, já que ele está apoiado no ponto médio. Então, bastante atenção nesse pequeno detalhe. Conforme mostrado na figura. Analise a figura, faça os cálculos necessários e responda qual o comprimento do cabo. Se eu montasse direto esse triângulo retângulo, eu tenho esse cateto que vale 20, mas eu não tenho esse cateto e não tenho o valor do cabo, que é o que eu quero. Então, primeiro eu tenho que ir em busca de quem? Desse cateto. E se eu montar outro triângulo, ele se torna o quê? A minha hipotenusa. Observem, a prof montou outro triângulo aqui. Então, esse cateto aqui do triângulo que eu quero descobrir, ele é a diagonal dessa face aqui. Então, eu tenho um cateto valendo 30, tenho outro cateto valendo 60, e essa hipotenusa é o que eu vou descobrir agora, pelo nosso teorema. Então, eu coloquei ela valendo y, olha lá, y ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 30 ao quadrado. 60 ao quadrado, 3.600. 30 ao quadrado, 900. 3.600 mais o 900, chego em 4.500. Eu não vou fazer a raiz dela. Por que eu não vou? Porque eu vou resolver aqui, no outro triângulo retângulo, e o que eu vou precisar? Eu vou precisar do y ao quadrado. Então, eu já vou deixar ele nesse formato, que é o que eu vou precisar. Então, resolvendo o nosso segundo teorema, coloquei o valor do cabo sendo o nosso x. Eu tenho x ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, o nosso 20 ao quadrado, e seria y ao quadrado, correto? Só que o y ao quadrado já é direto quem? O 4.500. Então, a prof já substituiu direto pelo 4.500. 20 ao quadrado, 400. 400 mais o 4.500, 4.900. Raiz de 4.900, 70. Pronto, chegamos ao comprimento do nosso carro, aplicando somente o Teorema de Pitágoras. Ok? Número 8. Em um clube, há uma piscina circular de 20 metros de diâmetro. Ela tem 20 metros de diâmetro. Partindo de um coqueiro plantado próximo à piscina, existem 3 caminhos retos feitos de pedra, representados na figura a seguir. O caminho CD, que segue a direção do centro O da piscina, tem 16 metros de comprimento. Então, daqui do ponto C até o ponto D tem 16 metros. Os caminhos CA e CB são tangentes à piscina. Se eles são pontos de tangência, nós sabemos que o raio da nossa circunferência, quando toca no ponto de tangência de uma reta, ele forma um ângulo de 90 graus. Dado muito importante que a prof também pediu para vocês anotarem como hashtag prova. Então, primeiro, vamos montar o nosso triângulo retângulo. Olha lá. Lembrem-se que aqui forma o nosso ângulo reto, porque sempre o nosso raio, ele forma 90 graus no ponto de tangência. Então, o meu 90 graus está aqui. Então, a minha hipotenusa é o nosso segmento OC. O O é o cateto e o AC é o nosso outro cateto. Se eu sei que o meu diâmetro vale 20, o meu raio é a metade do diâmetro, então vale 10, meu segmento OA. Meu segmento OD também vale 10 e o segmento DC que o exercício nos disponibilizou vale 16. E o nosso segmento AC foi o que ele pediu para calcular. O segmento AC vale X. Vamos prestar atenção em uma situação. Ele pede para a gente calcular o comprimento dos caminhos CA e CB. Então, prestem atenção. Eu tenho aqui outro triângulo igual a esse daqui, ó. É o mesmo triângulo. Então, se eu sei que são dois triângulos congruentes, então quer dizer que este lado AC é igual ao lado CB.
Então, quando eu calcular um valor, automaticamente eu já descubro o outro. Nossa hipotenusa, nesse caso, é o 26, que é o 10 mais o 16. Então, 26 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 10 ao quadrado. 676 é o 26 ao quadrado, igual a x ao quadrado mais 100. O 100 está somando, passa, subtraindo, encontra o 576. Raiz de 576, 24. Pronto, chegamos ao valor de AC. E como AC e CB são valores iguais, então os dois valem 24 metros. Ok? Número 9. A circunferência da figura de centro O está inscrita, lembra da palavra inscrita, está dentro, do triângulo retângulo ABC. Os pontos de tangência são T1, T2 e T3. Então, esses aqui já são nossos pontos de tangência. Lembra que quando saímos do nosso centro e tocamos até o nosso ponto de tangência, formamos um ângulo de 90 graus. Muito importante. Considerando as medidas indicadas na figura, calcule a medida do lado BC. Primeiro, eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho aqui valendo 2 e aqui valendo 1. Então, todo esse lado BA vale 3. Eu tenho aqui valendo 1 e aqui valendo 3. Então, todo o meu lado AC vale 4. Então, para descobrir o lado BC, que é a nossa hipotenusa, vou aplicar o teorema. Então, BC ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Raiz de 25, nosso BC vale 5. Pronto, chegamos à letra A. Letra B, a medida do raio da circunferência. Observe o que a prof vai fazer. Ó, vou montar esse quadrilátero. Quando eu monto esse quadrilátero, aqui vale 90 graus, aqui vale 90 graus e aqui vale 90 graus. Como nós sabemos que num quadrilátero a soma dos ângulos internos é igual a 360, automaticamente aqui também vale 90 graus. Então, eu sei que isso é um quadrado. Por que eu sei que é um quadrado? Porque se eu já tenho os 4 ângulos retos, os lados opostos são iguais. Então, se aqui vale 1, automaticamente aqui também vale 1. Se aqui vale 1, automaticamente aqui também vale 1. Logo, o raio da nossa circunferência vale 1. Letra C. A distância entre os pontos O e A. Quando eu coloco essa distância do ponto O até o ponto A, eu posso simplesmente fazer o nosso teorema, ou eu poderia jogar na fórmula da diagonal do quadrado. Duas opções. A prof colocou o teorema. AO ao quadrado minha hipotenusa, 1 ao quadrado um cateto, 1 ao quadrado outro cateto. AO ao quadrado igual a 2, potência transforma em raiz, AO igual a raiz de 2. Descobrimos o valor do AO. Letra D, a distância entre o ponto O e B. Olha lá, desenhando nossa distância, montei um outro triângulo. Este cateto vale 2, porque foi até o ponto de tangência. Esse outro cateto nós sabemos que vale 1, que é o raio da nossa circunferência, e o OB é o que eu quero descobrir. Então, o OB, que é a nossa hipotenusa, que está de frente ao ângulo de 90, OB ao quadrado, igual a 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado, que são os lados do meu triângulo, os catetos. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 1 mais 4, 5. Potência transforma em raiz, raiz de 5 é o valor do meu lado OB. Agora, a distância OC. Então, vamos desenhar também nosso triângulo, olha lá. Eu tenho um cateto valendo 3, outro cateto valendo 1, e o nosso OC é a nossa queridíssima hipotenusa. OC ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10. Potência transforma em raiz, raiz de 10. Não tem como fatorar, pode deixar desta maneira. Número 10. A figura a seguir mostra o triângulo equilátero ABC. Então, tá aqui, ABC. Esse é o nosso triângulo equilátero, cujos lados medem 6 centímetros. E o quadrado CDEF. Tá aqui o nosso quadrado. O vértice D pertence ao lado AB.
O vértice D pertence ao lado AB. Observe uma situação. Ele saiu do vértice, foi até o lado, formou o ângulo de 90 graus, por ser um quadrado. Então, quer dizer que esse CD é a altura do nosso triângulo. Só que, além de ser a altura do nosso triângulo, ele também é quem? O lado do nosso quadrado. Então, como ele é o lado do nosso quadrado, na letra A ele está pedindo a medida desse lado, e eu não tenho informação nenhuma sobre o quadrado, mas tenho informação do triângulo, eu consigo calcular a altura do meu triângulo. E justamente a altura dele é o lado do nosso quadrado. Então, a altura é L raiz de 3 sobre 2. O lado desse triângulo já foi dito que vale 6. Substituindo, a altura vale 3 raiz de 3. Lembrando que a altura ela também é o lado do meu quadrado. Então, o lado desse quadrado vale 3 raiz de 3. Na letra B, ele pede a distância entre os pontos D e F. E quem que é essa distância DF? É justamente a diagonal do nosso quadrado. Então, a prof já substituiu direto na fórmula. Se a diagonal é L raiz de 2 e o lado desse quadrado nós acabamos de descobrir que vale 3 raiz de 3, eu simplesmente substituí 3 raiz de 3 vezes a raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Então, 3 raiz de 6. A diagonal, logo a distância do D até o F. Determine a área do quadrilátero ACFE destacada em roxo. Esse quadrilátero ele vai ser quem? Todo o meu quadrado menos essa parte branca. Só que quem que é essa parte branca? É justamente a metade do nosso triângulo. Então, para eu conseguir calcular a área pintada, olha como que a professora identificou. A área pintada é a área do quadrado menos a área do triângulo dividido por 2. Porque essa parte branca que está dentro do quadrado, ela é a metade do triângulo. Então, eu vou calcular a área do quadrado, vou calcular a metade do triângulo, depois é só subtrair um do outro. Então, ó, área do quadrado, L é o quadrado. O nosso L, que é 3 raiz de 3, 3 raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 vezes 9, 27 centímetros quadrados. A área do nosso triângulo, como é um triângulo equilátero, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Deixa eu tirar isso aqui daqui. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O nosso L, que é do triângulo, vale 6. Então, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado, 36. 36 dividido por 4, 9. Então, a área do triângulo vale 9 raiz de 3. Só que eu não quero toda a área do triângulo, eu quero somente a metade. Então, dividido por 2. Então, a minha área pintada, substituindo, ó, a área do quadrado, o 27, que foi o que nós colocamos aqui inicialmente, lembra? A área do triângulo dividido por 2, a área do triângulo, 9 raiz de 3, dividido por 2. Como não posso subtrair raiz de um número inteiro, então posso deixar desta maneira, tá bom? Que a minha raiz é irracional. Então, a área pintada ficou 27 menos 9 raiz de 3 sobre 2. Prof, posso colocar aqui 4,5? Pode, sem problema nenhum. Pode colocar 27 menos 4,5 raiz de 3. Ok? Número 11. Na figura a seguir, as duas circunferências são tangentes entre si e também são tangentes à reta S nos pontos F e G. A medida do raio da menor circunferência é 1 e da maior é 2 metros. Encontre as distâncias entre os pontos de tangência F e G. Nós fizemos um exercício muito parecido com esse, né? Lá na parte dos testes, bem parecido. Primeiro, vamos lá. Se ele está dizendo que elas são tangentes, toda vez que eu tenho duas circunferências tangentes, a distância entre um centro e outro pelo ponto de tangência é só somar os dois raios. Então, essa distância entre os dois centros, passando pelo ponto de tangência, basta somar os dois raios, ok? Então, eu tenho
esse segmento formando 90 graus com a base, porque é o nosso ponto de tangência. Tenho esse outro segmento também formando 90 graus com a base, porque é no ponto de tangência. Só que daí, aqui eu formaria um quadrilátero, eu não vou conseguir tirar a informação dele. Aí, olha o que a prof fez, construiu uma reta paralela ao FG. Ou seja, eu simplesmente peguei esse FG e subi ele. Aqui também, então, vale 90 graus. E agora eu consigo formar o nosso triângulo. Aqui vale 3, como a prof disse, era só a soma dos raios. Então, 1 mais o 2, 3. Aqui vale 1, por quê, prof? Ó, se tudo isso daqui vale 2, que é o raio do grande, esse pedacinho vale 1, ó. Lembra que esse lado aqui que nós colocamos é paralelo? Então, esse foi para cá. Então, aqui também vale 1. Então, 2, tirando esse 1, sobra 1. Então, esse ladinho vale 1. O lado FG, que eu passei lá para cima, eu vou chamar de x. Aí é só aplicar o teorema. 3 é minha hipotenusa, 3 ao quadrado, igual a 1 ao quadrado, mais x ao quadrado. 9 igual a 1 mais x ao quadrado. 9 menos 1, 8. Raiz de 8, fatorada, 2 ao quadrado, vezes o 2. O 2 sai, 2 raízes de 2, ok? Então, o nosso FG vale 2 raízes de 2. Número 12. Na figura ao lado, cada um dos 4 círculos maiores é tangente a 2 lados do quadrado F e FGH. Então, cada 2 círculos são tangentes aos lados do meu quadrado, cujos lados medem 2 centímetros. Opa, o lado do meu quadrado mede 2 centímetros. E há outros círculos maiores. O círculo menor, ele é tangente aos 4 círculos maiores, ó. Esse daqui é tangente a esses 4 círculos maiores. Então, quer dizer que a distância desse centro ao outro centro é só a soma dos 2 raios. A informação que nós tiramos no exercício anterior. Letra A. Qual a medida do raio de cada círculo maior? Primeiro, olha o que a prof fez. Lembra que nós fizemos um exercício bem parecido com esse. Então, se esse HG tem 90 aqui e tem 90 aqui, o nosso segmento que sai do centro até o ponto de tangência também forma 90. Então, quer dizer que esse lado é paralelo ao HG. Então, se eu sei que o HG vale 2 centímetros, que é o lado do nosso quadrado, ó, aqui vale R, aqui vale R, aqui vale R e aqui vale R, porque são os raios das minhas circunferências. Então, eu sei que 4R é igual a 2, porque eu sei que todo esse segmento vale 2 centímetros. O 4 está multiplicando, passa dividindo e deu 2 quartos. Simplificando, logo meu raio vale 1/2. Chegamos ao valor do nosso raio. O quadrilátero C1, C2, C3 e C4 com vértices nos centros dos círculos. Então, olha lá, vamos desenhar o nosso quadrilátero C1, C2, C3 e C4. Pronto, desenhei ele em azul. Ele é um quadrado. Se ele é um quadrado, todos os lados são iguais. Qual a medida do lado desse quadrado? Ajuda, prof, ó. Se aqui é o ponto de tangência, então a distância de um centro ao outro, o que nós acabamos de falar? É igual à soma dos 2 raios. Então, o raio do C1 mais o raio do C2 já me dá o valor do nosso lado. O raio do C2 mais o lado do C3 também me dá o valor do lado. C3 com C4 também me dá o valor do lado. Então, qualquer lado que eu pegue desse quadrado vai me dar o mesmo resultado. Então, olha o que a prof pegou. C4 com C3, então do C4 ao C3. E para formar do C4 ao C3 é o quê? Raio mais raio. E quem que é o nosso raio que nós acabamos de descobrir? 1/2. Então, 1/2 mais 1/2 me dá 1. 1/2 não é 0,5? 0,5 mais 0,5, 1. Então, o lado deste quadrado vale 1 centímetro. Letra C. Calcule o comprimento da diagonal. Essa diagonal vermelha que a prof já colocou. Lembra que a diagonal é L raiz de 2? A raiz de 2 é um quadrado. Então, ó, só substituir. Diagonal é igual a L raiz de 2. O lado é 1, que nós acabamos de encontrar. Não precisa aparecer,
Então, a diagonal é o próprio raiz de 2. Letra D, encontre a medida do raio do círculo menor. Esse daqui é bem interessante, preste atenção no que a prof vai dizer. Para você encontrar o raio, você observa que essa diagonal ela passa pelos pontos de tangência da circunferência menor com a circunferência maior. Então, essa diagonal grandona, eu poderia dizer que ela é quem? Este raio, mais o raio pequenininho, mais o raio pequenininho, mais o raio grande. Então, eu sei que a diagonal é formada por dois R's grandes, que eu vou colocar da circunferência maior, mais dois R's pequenos. Então, ó, diagonal, dois R'zão, mais dois R'zinhos. R'zão da circunferência rosa e R'zinho da circunferência lilás. Diagonal, acabamos de descobrir que vale raiz de 2, então já substituí. O raio da circunferência maior vale meio, que nós descobrimos na letra A. Então, 2 vezes meio, mais o 2Rzinho, que é o Rzinho que eu quero descobrir da circunferência menor. Então, eu tenho 2 vezes meio, me dá 1. O 1 estou somando, passei subtraindo. Raiz de 2 menos 1 igual a 2Rs. Lembrando que isso daqui me deu 1. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Ou simplesmente elimina esses dois, beleza? Aí aqui estava somando, passei subtraindo. Esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo todo mundo do outro lado. Então, o R pequenininho, o R da minha circunferência pequena é raiz de 2 menos 1 sobre 2. Chegamos ao resultado, ok? Pessoal, essa foi a correção do em casa, do capítulo da nossa prova. Estudem bastante esses exercícios, tá? Foque bastante neles. Não copie somente a correção e entenda realmente os exercícios, que eles irão ajudar bastante vocês no dia da prova, ok? Então, a prova vai ficar baseada mais ou menos de acordo com o nível dos exercícios do em casa. Boa correção, um beijo no coração de vocês!